Ainda, agora tem Esse eu tenho uma lasca. Eu não sei se é verdadeiro ou não. Mas Pois é. quando estive lá em 91, 2 anos depois da queda, eu comprei lá uns pedacinhos de muro coloridos. Sim. Bom, Capaz de ser falso, não sei. pode não ser, não. Então, caçadores de relíquias, esse era o assunto do intervalo. A gente está de volta, conversando com o professor, doutor em letras, Cláudio Moreno, que achou a caverna, professor. A gente começou falando de Lascaux, sim, fomos para uma outra caverna que é a sua. É agora, a caverna de Chauvet, que foi o objeto desse filme agora do Herzog, daquele diretor alemão, A Caverna dos Sonhos Esquecidos. E ele faz foi uma caverna que foi descoberta há um certo tempo, deixaram que ele entrasse, fizesse o documentário e depois lacraram, só arqueólogos agora têm direito de entrar lá para não estragar os desenhos nas paredes. E ele faz um comentário que, no fundo, para mim, é a essência da educação, na verdade, que nós estamos falando. Que aqueles desenhos lá foram feitos para que uma geração, não importa qual, imagina, os pré-históricos, transmitisse para a próxima o que eles sabiam sobre os animais, sobre as estrelas ou sobre as crenças que eles tinham. Isso é educação. E essa era a intenção da caverna, a tese dele é essa. A tese dele é essa. Ali nasceu a alma. Aquilo foi feito para os outros. É feito para os outros. Ninguém desenha nada na parede, é desenho para os outros. Inclusive, na caverna, não nesse filme, mas na caverna de Lascaux, quando eles abriram, há rastros que foram preservados durante milênios, porque ninguém entrou lá dentro. E nesses rastros são os pés de um adulto e 3 pares de pés infantis. O que é muito interessante. Ficaram marcados para sempre Foi lá mostrar. Foram mostrar, assim, ou foi desenhar para mostrar para eles. Pega o bisonte, mata assim. Exatamente isso. Assar faz assim. E isso é educação. É isso que nós estamos esquecendo. A educação é transmissão. A civilização transmite. A nossa geração tem uma função básica, transmitir para a próxima. Mas a transmissão tem que ser porque o contexto muda. O contexto muda, a transmissão, ela mas tem o conteúdo tem que ser transmitido. Sim. E hoje a educação, por razões várias, se afastou do conteúdo como se afasta o diabo da cruz. Então o conteúdo é uma palavra feia hoje em dia. Quando, na verdade, é isso que se transmite. Transmite as várias maneiras de sofrer que os gregos tiveram, que os medievais tiveram, a maneira de solucionar problemas, os casos de justiça, de injustiça, tudo isso faz parte da nossa civilização que tem que passar para o próximo. É como uma corrida de bastão. Quem não passar, a geração seguinte está perdida. Então, hoje, nós estamos esquecendo isso, essa ideia da transmissão. Isso é muito importante. Tá, e eu estou provocativo de propósito. E qual é a importância da ruptura no processo de educação? O senhor está falando em transmissão. Nenhum. Não tem que romper com nada. Não. Aliás, aqui entra a grande figura, que tu conhece também a Hannah Arendt. Sim. Hannah Arendt dizia que eu posso ter uma ideia sobre o mundo moderna ou revolucionária, eu não tenho o direito de ensinar isso para o meu aluno. Porque essa minha ideia é como se eu estou ensinando, se eu estivesse ensinando, com aquela pretensão que eu cheguei à solução das coisas. Não, quem vai chegar vai ser ele. Então eu tenho que formá-lo para que ele tenha ideias faça a sua ruptura. Que me solucione a minha vida. Não eu vou solucionar a dele, porque parece que eu cheguei finalmente no final das coisas, descobri a verdade. Então, meu filho, te prepara, porque a minha verdade não é a dele. Porque a escola, o senhor falava sobre maio de 68, a escola, a universidade, né, através dos anos, estamos num período de relativa calmaria. Sempre foi um espaço de contestação, um espaço de ruptura, um espaço Sim, de contestar as ideias com outras ideias. De enfrentamento? Sim, mas não como a partir de 68, que houve uma espécie assim de contestar a cultura em si. Sim. Basta ver os expurgos na China, em que os maiores professores e violinistas e músicos tinham que se humilhar diante da massa de jovens, porque eles não estavam... A Revolução Cultural. A Revolução Cultural, que foi... Os livrinhos vermelhos. Os livrinhos vermelhos e coisas assim. E aqui, de certa maneira, também houve uma espécie... Ainda há um pouco de desconfiança com o intelectual, com o doutor, com o mestre. Como? Se essa é a elite que vai fazer e vai provocar coisas, vai transmitir, por exemplo, visões de mundo para que o aluno... sei lá o que eles vão criar, para mim, talvez velhinho, ou para os meus filhos. A ruptura vai ser feita pela nova geração, não por mim. Eu não descobri a verdade, mas tem gente que acha que descobriu. Não, eu queria dar uma mudada de foco, depois a gente volta para isso, para falar sobre
Quantos anos temos de sarau elétrico já em... Sarau elétrico temos 12, eu participo há 11. 11 anos. 11 anos. O Fischer é fundador, a Kátia Suma é Suma, fundadora. Queridíssima Kátia Suma. E depois entrou a Claudinha Tage no lugar do Frank Jorge, também é outra. Nos reunimos até. Por que o Frank saiu? O Frank, ele assumiu uma função em São Leopoldo, então ir e voltar era muito difícil. E o sarau começava às 9 horas. Agora, na última terça-feira, nós tivemos um sarau de reencontro, não na semana anterior ainda, mas foi pelo dia 4, 5, tivemos um sarau onde ele voltou como convidado. Opa! Claro, além disso ele toca, né, maravilhosamente bem. Foi um sarau muito agradável, por reencontrá-lo. Mas não no Ocidente. Não, porque o Ocidente está esperando a liberação ainda das autoridades, tem algum problema de adaptação à norma de segurança, né, que é muito bom para todo mundo. Foi na casa de teatro ali do Zé Adão, na Garibaldi. Foi muito bom porque nos reencontramos e o espírito do sarau, por isso que eu participo, senão não participaria, é de extrema alegria. Isso que eu ia perguntar, o sarau existe fora do seu ambiente natural, que é o Ocidente? Ele resiste, não? Sim, já fizemos várias apresentações em muitos lugares, só que o que a gente precisa é de um público acostumado e já cúmplice. Porque as pessoas vão lá, muita gente pensa, quando vem gente de fora aqui do Rio de Janeiro, eles pensam que no sarau cada um vai apresentar a sua obra. Deus me livre. Não, sua obra não. Cada um apresenta naquela noite as suas leituras, o que ele achou de interessante. É uma curadoria coletiva. Isso. E aí, eu, por exemplo, eu apresento os meus textos e fico divertidíssimo ouvindo do Fischer, da Kátia e da Cláudia. E acho que também o mesmo caso acontece com eles em relação aos meus. Então, cada vez que eu vou lá, eu não vou só para ler meus textos ou contar histórias, eu vou Mas ele tem um tema, cada edição? Tem, é um tema assim, organizador. Assim, assim, ou não. Mas está aberto. É que nem tema de palestra, fala sobre qualquer coisa, dá um tema ali e fala sobre qualquer coisa. Mas no fundo é assim, é como se eu chegasse lá e dissesse, olha pessoal, olha o que eu acabei de ler do fulano de tal, da Edgar Allan Poe, que eu nunca tinha lido, acho que vocês também não leram. A gente tem mais ou menos um discernimento para não dizer, vou ler aqui uma coisa que vocês nunca leram do José de Alencar. Não, as pessoas conhecem. Então, tem muita novidade, sempre cultural, e o público é extremamente receptivo, mas tem que ser um público acostumado. Um público acostumado, né? Nós fomos em cidades aqui no interior, aí as mães, com a ideia de que era um sarau literário, levaram os filhos pequenos, não funciona. É um sarau adulto, não tem censura, se fala mal de todo mundo, os escritores geralmente também são livres, então a criança nos deixa tolhidos, ou vai para um lugar onde eles pensam que a gente vai cantar. Mas o público acostumado, assim, criou-se um público do sarau como se criou, feitas as devidas mudanças, o público de teatro na Grécia. Porque eles assistiam aqueles festivais gregos, era uma peça de manhã, uma de tarde, uma tardinha, e depois mais uma comédia, por dia. Eles viam durante uma semana 20 e tantas peças. Então o público ateniense se tornou um público extremamente sensível e exigente. Tanto que o Nero, quando foi lá, não quis se apresentar. O Nero, todo o seu poder, já como dominador, disse, não, no público ateniense eu não me apresento, porque eles eram muito críticos. E o pessoal do sarau está ficando assim. Eles nos obrigam, inclusive, a escolher boas coisas. Sim, e a plateia participa. Participa reagindo. Como nós, que eu te falo como professor. A gente nota direitinho como reage. Se reagiu bem, se reagiu assim, se o texto não agradou, ou se o texto causou algum problema de discussão. Pergunta para depois do intervalo. O que é falar bem português? Ok. Já voltamos.